Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir? Continuamos a nossa aula. Só para relembrar o meu nome, eu sou a professora Fábia. Lembrando que essa aula está sendo exibida em 3 canais, na televisão, no YouTube e no aplicativo, né? Vamos nos engajar novamente, vamos lembrar das aulas anteriores, a aula 1, adição, subtração, multiplicação, divisão, e vamos para a continuação. Resolvemos então colocar uma outra parte na divisão, para a gente dar um reforço nesse momento, ok? Vamos lá? Então venham comigo. Primeira identificação lá, só para vocês saberem, né? Eu sou a professora Fábia e a gente está dando continuidade. Então, nessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos compreender as características do sistema de numeração decimal para a operação da divisão com números naturais. Compreender as diferentes ideias da divisão do conjunto dos números naturais e efetuar operações de divisão em diferentes contextos. Nós vamos agora trabalhar bastante a parte da operacionalização, tá? A parte do algoritmo, dos seus elementos, para que não restem dúvidas. Voltem tinindo para a sala de aula. Vamos lá? Qual é a ideia que nós temos em relação à divisão? Então, olha só, vamos organizar as nossas ideias nesse momento. Então, quais são as principais ideias da divisão? A ideia é de medir e de repartir em partes iguais. Então, toda vez que a gente fala em divisão, a gente fala assim, vou repartir em partes iguais. E essas partes iguais, a gente remete à chave. Lembra lá? Quando a gente aprende a divisão, a gente já pensa na chave. O que vai na chave? Então, agora, para esse momento ímpar, nós vamos relembrar os elementos que a professora Marita trabalhou na aula passada. Vamos lá? Primeiro, nós temos que dividir alguém, né? Nesse momento, tem que ter um universo para ser dividido. Então, esse universo, eu chamo ele de dividendo. Esse universo chama-se dividendo. Olha lá, esse nosso universo que está demonstrando aqui é o número 192. A professora colocou aqui para vocês as ordens para a gente não se perder. Na sequência, o que vai na chave, a famosa chave. A chave aqui é o nosso divisor. Ótimo. Então lá, temos 2 elementos já. O número que será dividido e por quem a gente vai dividir. Em quantas partes vamos dividir? Aqui temos mais um elemento, o quociente. Aqui é uma sacada bem importante. Por que é bem importante essa sacada? Porque aqui, muitas vezes, o problema fala assim, quociente é o resultado. A maioria dos erros nesse momento acontecem porque nos problemas trazem assim, qual é o quociente de um número tal pelo número tal? Daí a pessoa fica pensando, o que é quociente, gente? O que é isso? Então, o quociente é o resultado da divisão. Fica a dica aí, hein? Agora, o resto também é importante. Temos 2 situações. A primeira e a segunda aqui. O que difere uma da outra? Aqui eu tenho o resto zero. E por ser um resto zero, nós chamamos de divisão exata, ok? Então, divisão exata é quando o resto é igual a zero. Agora aqui, quando na segunda situação, vou fazer repetitiva, porque o ato de repetir vai fazer vocês lembrarem, ok? Então aqui, dividendo o 183, o da chave, que serão pelo número de partes iguais que vamos dividir, chamaremos de divisor. O quociente é o nosso resultado, em quantas partes isso resultará. E aqui sobrou um resto. Não menos importante, mas sobrou um resto sim. Então temos que aprender a operar com o resto. Nesse caso, o resto 3. Então, esse tipo de divisão nós chamamos de divisão não exata. Resto diferente de zero. Legal? Então essa primeira tela é um movimento de retomada. Partimos agora, retomando o algoritmo. O algoritmo que a professora vai retomar aqui com vocês agora é da aula anterior. Então vamos lá. Eu tenho o número 2.000 divididos por 45. Então esse número, 2.000 divididos por 45, esse primeiro momento aqui a gente vai fazer. Creio eu que seja bem importante. Olha só.
Por que que tá aqui marcado? Porque vai acontecer, a divisão, ela tá atrelada com as demais operações. Sempre uma tá conversando com a outra. Então, nesse momento, a gente vai atrelar, ok? O nosso dividendo e o nosso divisor. Aqui vem uma questão bem importante, que eu sempre retomo. Esse número aqui, que é o nosso divisor, ele é o indicativo da tabuada. Por que tem que saber a tabuada para dividir? Chegou o momento, né? Então, olha só, a tabuada ela não vai até o 10, ela vai além do 10, né? Ela vai até o infinito. Então, nesse momento, a gente vai usar a tabuada do 45, ok? Então, veja bem, se eu fizer assim, 2 cabe em 45? Ele é menor dentro do conjunto dos números naturais, não rola. E se eu pegar o 0? Vai ficar 20, mas também não é suficiente. É menor que 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar do 200. Eu vou trabalhar com o 200. Vamos lá? Vamos agora em busca ao nosso recurso de tabuada? Se eu fizer lá, 45 vezes 1, eu vou ter quanto? 45, ok? F inferior ainda, né? Dá pra gente tentar mais um pouco. Então, 45 vezes 2 é o dobro, né? Estamos seguindo pela linha proporcional. Olha a tabuada, na realidade é uma proporcional. Então, olha aqui, 45 vezes 2 eu tenho 90. Agora, 45 vezes 3. Quanto é 45 vezes 3? 3 vezes 40, 120. 3 vezes 5, 15. 140 com mais, 120 com mais 15, 135. Olha só, cálculo mental. Lembra na parte que a gente está frisando na decomposição? Olha como é importante a gente trabalhar a decomposição para o cálculo mental. Agora aqui, 45 vezes 4. Vamos adiante. 4 vezes 40 é 160, certo? Decompondo. E 4 vezes 5 é 20. Portanto, 160 com mais 20, 180. Ótimo! Chegamos aqui num momento muito especial, porque é o 180 que nós vamos utilizar. Se passarmos para o 5, nós vamos ultrapassar o nosso número a ser dividido. Sigamos? Então, lá, 4 é o nosso quociente, ok? 4 vezes 45, a gente já fez aqui, já retomamos o nosso instrumento da tabuada. 4 vezes 45 deu 180. Então, aqui é importante a relação das ordens. Colocando as ordens, eu sei que eu vou subtrair. Pensando, 0 tira 0, tira pro. Agora, 0 não tira 8 dentro do conjunto dos números naturais. Então, o que eu faço? Eu vou recorrer à ordem maior. Nesse caso aqui, ó, eu vou recorrer ao 2, que para nós, nesse momento, está nas centenas. A gente vai estar emprestando 1, né? Esse empréstimo de 1 é recorrendo. Então, aqui, eu vou ficar com 1 e vou passar para cá 10 dezenas, ok? 10 menos 8, eu tenho 2. 1 menos 1, 0. Perfeito. 20. Agora eu tenho que partir para o próximo número que nós vamos baixar do dividendo. Quem é o número que nós vamos baixar do dividendo? O 0. Então eu vou ter quanto? 200. Ah, mas agora vai ficar fácil. Olha a cola. Se a gente já fez que o 4 vezes o 45 deu 180, a gente recorre, porque o valor é o mesmo. Então, aqui vai ser quanto? 4. 4 vezes 45 dá 180. Subtraindo, 0. 0 não tira 8, a gente já fez a trama ali em cima. Então, aqui já vai ficar 1. E aqui 10 dezenas. 10 menos 8, 2. E 1 menos 1, 0. Opa! Aqui é o resto. Aqui é o quociente. Aqui é o divisor. E esse aqui é o nosso dividendo, ok? Ficou claro? Eu quero que vocês compreendam bem esse momento e não esqueçam. Vamos adiante agora. O que nós vamos tratar na segunda parte da operação é quando ocorre uma outra questão. É importante a gente saber que a divisão não é sempre bonitinha, né? Sempre de quadros exatos e tudo mais. Então vamos lá. O segundo caso, eu tenho aqui
do zero. Esse zero, né? Ele tem que ter o seu valor também, na sua posição. Então, veja bem, aqui eu tenho o número 1.209 por 3. Eu tenho o dividendo 1.209 e eu tenho o divisor 3. O que acontece aqui? Vamos recorrer à tabuada? Só que aqui, pra gente acelerar agora esse processo que a gente já sabe dividir, então a gente vai trabalhar só a questão do algoritmo. Aqui, só para relembrar, 4 vezes 3, 12. Então, 12, 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0. Ok. Olha o 0. 0 cai. Agora eu vou pensar, que número multiplicado por 3 vai dar 0? O próprio 0, né? Então, 0 vezes 3, 0. Agora eu vou baixar quem? O 9. Olha só. Recorre à tabuada. 3 vezes 3, 9. E 9 menos 9, 0. Fim de papo. Então, aqui eu tenho uma divisão que foi exata. Fica a dica. Exata quando sobra 0. Partimos, então, para a terceira situação. Olha só a terceira situação. Eu tenho aqui 1.632 divididos por 16. De novo, aqui eu tenho o dividendo, o divisor. Vamos lá? Tabuada do 16. 1 vezes 16, 16. Então, 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Agora, chegou um grande lance nesse momento. 3 abaixou. 3 é menor que 16. Então, sozinho ele não vai dar para dividir. Tá? Então, vou recorrer à próxima ordem e para isso eu vou acrescer o 0 nas dezenas. Então, olha aqui. No momento que eu desço 2, eu tenho quanto? 32. Mas eu não posso esquecer de colocar o nosso elemento aqui, porque recorreu a mais um número baixado. E quando eu baixo um número que é insuficiente para dividir, eu tenho que colocar o 0 na chave. Não pode esquecer. Então, olha só. 32. Recorre à tabuada. 1 vezes 16, 16. E 2 vezes 32. Opa, 2 vezes 16 é o dobro, né? Então, certinho, ó. 2 vezes 16, 32. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Fim de papo. As duas aqui são exatas, temos 3 situações. São as 3 situações que acontecem dentro do conjunto dos números naturais. Ok? Vamos para uma problematização, então. Olha só. Já sabemos o algoritmo de divisão, já sabemos como operamos. Então, agora é o momento que você vai pegar o seu caderno, você vai pegar o seu lápis e vai, neste momento, retomar aqui. Anote aí. Preste atenção na questão e tente responder. Esta atividade está adaptado na página 57, ao exercício número 1. Vamos lá, então? Então, por exemplo, ele quer saber o valor de N. E o valor de N é o dividendo, ok? Quais as informações que você tem? Você tem o divisor, você tem o quociente e você tem o resto. Aqui vai ter que acontecer uma relação. A professora Marita, na aula 5, ela trabalhou com vocês a relação que existia. Quociente, divisor e resto. Veja bem, como que a gente vai determinar o valor de N? Alguns alunos vão começar a sugerir, vão começar a colocar números aleatórios, tá? É errado? Não é errado, é uma forma de resolver, cada um tem a sua particularidade. Mas nós podemos recorrer à relação fundamental da divisão. Qual é a relação fundamental da divisão? Associando quociente, divisor e resto. Pensa aí, um tempo para você. Copia só as informações principais, ok? Nesse momento é o momento para a gente praticar. Foi? Partimos para a segunda questão. A segunda questão, ela decorre da primeira. Então, a gente vai testar de novo. Do mesmo jeito, continuando com o mesmo algoritmo. Qual o valor de N? O valor de N é o nosso dividendo. É o número que será dividido. Anota aí. Esse é o quiz 2. Então, anote. Qual é o número que dividido por 11 resulta em 16 e sobra 5? A nossa sobra. Ela não pode ficar de fora. Tá? Lembra da relação. O quanto é importante a gente pensar nesse momento, nessa relação de sobra. Anotaram? Pede ajuda da mãe, do pai, de quem estiver aí perto. Olha a terceira situação.
Também está na página 57. Agora, já que a gente já construiu os pensamentos na primeira e na segunda situação, nós vamos agora recorrer a como essa expressão é escrita, né? Porque matemática é assim, a gente também tem que escrever o que nós pensamos, mesmo que seja na forma de códigos, mas devemos escrever. Então, olha só, sabendo que n é igual a 1.610, qual a informação ele deu? Ele deu o valor do dividendo. Ele já deu o valor do dividendo, que é 1.610. Assinale a alternativa que melhor relaciona os valores do dividendo, do divisor, do quociente e do resto. Você observe bem que nas alternativas aqui elencadas, todas elas trabalham com os elementos, mas trabalham com os elementos com operações diversas. Se você resolver uma a uma das alternativas, você vai verificar qual alternativa volta no 1.610, porque o nosso dividendo é o 1.610. Então, quando você vai resolver exercícios como esse, é interessante, se você tiver um pouco de tempo, você resolver para você verificar a igualdade, né? Se o valor realmente permite que ele seja o nosso 1.610. Então, tempo aí. Pensa. Qual das 4 relações agora é necessário para a resolução deste exercício? Isso é um problema. Começa a fazer as conexões aí. Você pode, tá? Eu confio em você. Vamos lá? Vamos conferir o que você fez? Vamos lá ver quem acertou em casa? Olha só. Preste atenção na questão e responda. Retomando então, o valor de n. Qual é o valor de n? Qual é o dividendo? Professora, eu consegui chegar naquele valor de 65. Tá, me conta, fala aí. Como que você fez? Entendi o que você fez. Você fez isso aqui? 7 vezes 9 mais 2. Será que foi isso que você fez? Quanto é 7 vezes 9? 63. E 63 mais 2? 65. Olha lá, professora, eu acertei. Isso aí, legal. Então, a gente já conseguiu estabelecer alguma relação aqui, né? Tá guardando? Multiplicamos o divisor pelo dividendo e somamos o resto. Então, esse valor do n vai ser quanto? 65. Parabéns, é isso aí. Vamos trabalhar. Agora já pega lá o segundo. Já pega o segundo quiz lá pra gente resolver. Vamos lá? Preste atenção. Agora é o valor diferente. Também, eu quero descobrir o valor de n. Professora, eu também cheguei no 181, professora. Que legal, eu sei que você conseguiu. O que você fez? Você fez a relação correta mesmo. O que você multiplicou? Você fez 11, ou vamos colocar pela relação, 16 vezes 11 e somou 5, é isso que você fez? Então, 16 vezes o 11 deu 170 e... Olha lá, 16 vezes 11 deu 176, isso mesmo. Mais 5, 181. Fechou, olha lá a resposta. Legal, importante. Parabéns, você aí que ajudou o nosso aluninho que está em casa. E para você também, né? Às vezes a gente precisa relembrar algumas situações que ficam já no passado, né? E a terceira questão é a relação. Poxa vida, nós temos escrito ela. Desde o primeiro exercício até agora, que esse é o terceiro, o quiz, a gente conseguiu desenvolver, né? Fazer o problema se estender para que a gente resolvesse a terceira questão e criasse a relação da divisão, né? A relação fundamental. Então, olha só, que a gente também chama de prova real, só para lembrar vocês. Olha só. Qual das alternativas? Olha só, Pro, é a letra D. Sim, é a letra D. O que a gente fez? A gente fez o quociente multiplicado
pelo divisor. E esse pontinho aqui, o que é esse pontinho? Esse pontinho é a mesma coisa do ato de multiplicar, é o mesmo símbolo, tá? É sinônimo vezes o xizinho e o pontinho é a mesma coisa, a gente trata do mesmo assunto, tá? Começa a se inteirar mais com o pontinho pra gente começar a usá-lo mais, tá? Então, olha só, 25 vezes 64 mais 10 forma quem? O nosso dividendo. Isso aí, fica a dica. Parabéns, você acertou e olha, é assim que nós vamos construindo o nosso conhecimento nesse momento, da divisão, ok? Partimos agora para uma outra situação. Aqui, você pega o seu caderno e anota, importante, tá? Bem importante. Tempo. A relação fundamental da divisão, ela está na página 57, mas anota aí no seu caderno. Eu tenho o dividendo, que é o número que será dividido, por divisor, que é o número em quantas partes esse cenário será dividido. O quociente é o resultado e o resto é o que sobra. Quando sobra resto zero, a gente chama de exata, e quando sobra um resto diferente de zero, a gente não é exata, ok? As duas situações. Partimos então. Só para retomar o que foi feito no quiz, ok? Então, no 1, para o valor de 9, foi multiplicado 7 vezes 9 deu 63, com mais 2, 65. Confere. Segundo quiz, 16 vezes 11 deu 176, mais 5, 181. Confere. E na última, que na realidade é um trabalho compilado dos dois anteriores, né, que é uma expressão que nós criamos agora para determinar o valor do dividendo, que é multiplicando quociente, divisor, somando com o resto, eu tenho o valor do dividendo. Professora, você está aqui tentando criar com a gente uma expressão? É isso aí, nós vamos caminhar aí para começar já a ideia de expressão, ok? Vamos juntando as ideias para a gente trabalhar e chegar num novo conteúdo. Vamos lá então? Vamos pensar? Eu tenho aqui uma situação. Uma escola recebeu uma caixa com certa quantidade de laranjas para a merenda das crianças. Essa quantidade foi repartida, ato de dividir, ok? Igualmente entre 6 salas da escola, sendo que cada sala recebeu 35 laranjas. Olha lá já o cenário. E ainda restaram 5 laranjas. Conseguiu já pensar e mentalizar na tela anterior o que cada uma faz parte? Qual é o elemento? Pergunta: quantas laranjas havia inicialmente na caixa? Vamos pensar agora? Vamos lá? Olha só, raciocinando. O que está em vermelho, eu destaquei aqui nesse momento, por quê? Porque são as informações do nosso problema. Sempre quando a gente vai trabalhar um problema em matemática, a gente tem que destacar as informações, né? O que é importante para que eu resolva esse exercício. Então eu tenho aqui, repartida igualmente entre 6 salas. O que foi repartido? Nós vamos descobrir, né? Foi repartido em 6 salas, sendo que cada sala recebeu 35. Então tá aqui o 35, olha. Tá aqui, ó, no nosso quociente. E sobrou 5 laranjas. A gente está crescendo o conteúdo, por isso o quiz. Por isso que o quiz teve o N. Então aqui a gente vai descobrir quantas laranjas são o total, esse universo que será dividido. Você consegue pensar? Te dou um tempo aí. Pega o exercício, tira as informações principais, monta o esquema do algoritmo para divisão. Você dá conta sim. Olha bem. Foi? Olha só. Vamos pensar de novo, né? Qual é essa inicial? Vamos recorrer aqui, essa informação. As interrogações aqui significam o total de laranjas, né? O nosso montante da divisão. Então, fazendo a relação que nós já crescemos no último quiz, no terceiro quiz,
montamos a relação fundamental, se multiplicarmos o nosso quociente pelo divisor e somar 5, eu tenho o total de laranjas, somar o resto. Então aqui, 35 vezes 6, 210. 210 mais 5 fecham 215. Opa, pronto, você achou, é isso mesmo. Então, o total de laranjas que serão distribuídos, 215 laranjas, ok? Entendeu? Vamos adiante. Vamos para mais um? Esse eu quero que você pense, porque a gente vai começar agora a trabalhar com umas conexões bem importantes, tá? E você é bem capaz para isso. Vamos lá? Em uma divisão exata, resto 0. Fechou. O dividendo é 32. Então, o rapazinho que será dividido é o 32. E o divisor, que é o famoso da chave, é 8. Se eu, olha a condicional, se eu multiplicar o dividendo por 5, ele deu pra gente agora um pensamento diferente aqui, tá? Se eu multiplicar por 5, multiplicar quem por 5? Multiplicar o nosso dividendo por 5. Por qual número natural deverei multiplicar o divisor para que o quociente seja o mesmo e a divisão anterior seja e continue exata? Então, veja bem. A questão aqui é a seguinte. Se o problema disso, né? Eu não estou criando aqui. Ele está dizendo para nós, né? Ele quer que a gente multiplique, se o dividendo é 32 e o divisor é 8, se eu multiplicar o dividendo por 5, ele já está falando para nós. Vai multiplicar aqui por 5. Sabe quando a gente tem uma imagem na tela do teu computador que você quer transformar essa imagem numa imagem maior e você pega e arrasta o cursor? Se você arrastá-lo dessa forma, a tua imagem vai ficar distorcida, não é verdade? Desconfigurada, vai ficar meio descompassada. Então, para que a imagem fique corretamente proporcional, nós colocamos o cursor, né, no cantinho e vamos arrastando, de forma que todos os lados aumentem proporcionalmente. A questão aqui é a mesma. O que eu faço para um elemento, os demais também serão trabalhados. Então aqui, se o 32 multiplicar por 5, o 8, consequentemente, também será multiplicado por 5. Porque daí a gente tem uma questão proporcional. Não posso fazer uma coisa para um e outra coisa para outro. Não. É 2 pesos e 2 medidas. Certo? Então, olha só. 32 vezes 5, 160. Olha lá. Então, a gente já tem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Eu tenho aqui 32 vezes 5 deu 160. Já sei. Mas se eu continuar dividindo 160 por 8, eu não vou conseguir o 4. Então, eu tenho que pensar que o divisor do 8 também tem que acontecer. Aqui, o que a gente vai pensar? Se eu fiz isso com o dividendo, vamos pensar? Vou multiplicar o 4 por qual número que eu vou conseguir o 160? Tenho que pensar, né? Não vai ser mais pelo 8, né? Tem que ser um número maior. Mas o 8, ele não sai do cenário. Ele vai continuar sendo um fator. Olha só. Se eu pegar o 160, que é o nosso dividendo, e dividir por 4, eu tenho 40. Tô começando a compreender isso aí, professora. Então, 8 multiplicado por qual número eu tenho 40? Eu tenho 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Opa, então 40 divididos por 8 é igual a 5? Sim, esse é o número que a gente está usando, é o fator que eu vou utilizar. É o mesmo fator que eu utilizei para multiplicar o 32 vezes 5. Então aqui, para que tenha 0 aqui, continue com 0. Para que a nossa operação não perca a sua forma original, o que nós faremos? Opa,
O que nós faremos agora? Nós também multiplicamos o número por 8. Então, o nosso número será quanto? 40, professora? Então, aqui vai ser vezes 5? Sim. 8 vezes 5 é quanto? 40. E esse ato de multiplicar 8 vezes 5 é igual a 40, 4 vezes 40 eu tenho 160. Fechou, né? É isso mesmo. O que você faz de um lado, você faz do outro. Isso chama-se equalizar. Ok? Então também devemos multiplicar por 5, ou multiplicar o divisor por 5 para que o quociente continue sendo o mesmo. Olha essa situação. Copia lá. Vamos lá? Em uma divisão exata, o dividendo é 120. Pensa que não tinha essa parte aqui. A gente está construindo. Em uma divisão exata, o dividendo é 120. E o divisor é 20. Se o divisor for dividido por 4, ele já falou pra gente, é um problema, né? Se o divisor for dividido por 4, por qual número natural se deve dividir o dividendo para que o quociente da divisão seja o mesmo da divisão anterior e a divisão continue sendo exata? Olha só, olha que problema sorrateiro, né? Ele já falou, eu quero que você faça isso, dê conta. Só que dê conta de ter o zero lá no final. Como você vai fazer? Fica aí pelas tuas contas matemáticas. Mas nós somos bons, né? Vai dar conta sim. Então, olha só, se eu pegar o 120 e dividir por 4, eu tenho quanto? Opa! Se eu pegar o 20 e dividir por 4, eu tenho 5, que é o nosso divisor. Que primeiro ele falou lá da questão do divisor, né? Em uma divisão exata, o dividendo é 120 e o divisor é 20. Se o divisor for dividido por 4, 20 divididos por 4 dá 5. Ótimo! Só que, grande detalhe, se eu dividir 120 por 5, eu não vou ter 6. Por isso eu tenho que fazer o quê? Qual é a sacada? A mesma coisa que você fez para o divisor, você fará para o quociente. Então, fará também 120 divididos por 4 por 5. Assim, nós teremos uma proporcionalidade. Agora, vamos lá? Como ficará? Se 6 vezes 5 é 30, aqui fazendo a relação fundamental, 6 vezes 5 é 30, 120 divididos por 30 é quanto? Né? A gente está construindo o pensamento. Então, 30 vezes, que número eu tenho 120, né? Porque a gente está crescendo os números. Qual é o número, que fator que a gente vai utilizar? O 4? Fator não, né? Aqui é o divisor. Então, aqui é 120 divididos por 4, eu vou ter quanto? 30. Opa, Pro, então vai dar tudo certo. Sim, agora sim, tudo vai dar certo. Porque a gente vai ter o quê? Todas as relações pré-estabelecidas e nós vamos... Agora matamos a pau, né? Conseguimos tudo, né? Sabemos que a divisão ficará exata. Então, também devemos dividir o dividendo por 4 para que o quociente continue sendo sempre o mesmo. Se eu dividir o 120 por 5, eu tenho 6? Pergunta. Se eu dividir o 120, eu tenho 6? Não, né? Eu tenho que dividir o 120 por quanto? Por 4. Isso? Que é o nosso fator divisor. Então, olha aqui. 120 divididos por 4 dá para fazer de cabeça? Quanto dá? 30. Isso aí. 30 divididos por 5 é igual a 6. Já tão bons, fazem cálculos já mentais excelentes, hein? Então, a nossa relação fundamental está prontinha. É o nosso contexto da relação fundamental está ótima. Vou deixar uma dica aí para vocês que estão em casa, tá? Eu tenho aqui um jogo de tabuleiro que vocês vão confeccionar junto com o pai, o irmão, a mãe, quem tiver aí junto com vocês. Esse aqui é um jogo onde tem uma sequência de números, não é uma sequência, eu tenho números aleatórios, podem jogar
2, 3, 4, vocês se organizem aí. Se não tiver dado, seleciona alguém para ficar de costa e falar os números. Como que vai proceder? Você vai usar o número que está aqui como dividendo, ok? O número que for tirado no dado será o divisor, ok? E o resto, por exemplo, 39, eu tirei no dado o número 4, correto? Então, vou fazer a divisão. Que número se aproxima? Tabela do 4, rapidinho. 6 vezes 4, 24. Depois, 7 vezes 4, 28. Depois, 8 vezes 4, 32. Se eu postar pelo 9, 9 vezes 4, 36. Se for 10, passa. Então, 9. Então, 9 vezes 4, 36. Subtraindo, 9 menos 6, 3. Então, eu vou andar 3 casas. Você sempre vai se locomover pelo resto da sua divisão. Pessoal, pensa aí. Pensa aí. Trabalhe o cálculo mental. É o nosso momento. Fica a dica. Hashtag fica a dica aí, ok? Até a próxima aula.